eu vou dar uma aula para vocês, né, sobre o que é câncer de mama, quais são as causas do câncer de mama, como fazer o diagnóstico do câncer de mama, quais são os principais subtipos e quais são os principais tratamentos de forma geral. Então, é um grande resumo sobre câncer de mama. Como vocês sabem, eu sou oncologista, sou especialista no tratamento do câncer de mama. Quem quiser mais informações sobre como funciona a minha consulta, onde eu atendo, enfim, basta ir clicar no site www.doutoraviviankoski.com.br. Mas indo direto ao tema, o que é câncer de mama? Para responder o que é câncer de mama, eu vou começar a responder o que é câncer. São células que perderam o controle de divisão celular. E o que é isso, doutora? São células que crescem mais rapidamente, se dividem mais rapidamente do que o normal. São células que adquirem uma forma que não é a normal da glândula mamária, elas são diferentes, né? E aí vai ser feita a biópsia e lá no microscópio vão ser vistas células que têm a forma diferente, uma forma mais irregular, elas vão perdendo a forma da glândula normal da mama. Então, elas crescem mais rapidamente e elas vão perdendo a forma. Com isso, elas também formam vasos sanguíneos e com o passar do tempo, né, se o diagnóstico é feito, demora um pouquinho mais, ela pode atingir, né, a capacidade de invadir órgãos vizinhos ou invadir a linfa, o sangue, podendo causar metástases linfonodais, que são gânglios, ou metástases em órgãos à distância. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês ficassem bem entendido, o que é câncer de mama? É isso. A definição de câncer é essa. E por que acontece isso? Por que essa célula começa a se dividir mais rapidamente e ela não se parece mais com as células que estão na vizinhança e ela tem a capacidade de invadir células ou à distância ou células na vizinhança? Porque ela vai perder, né? Ela vai sofrer mutações no DNA. E essas mutações podem ser hereditárias, e o câncer de mama hereditário ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes. 90% dos casos de câncer de mama, pelo conhecimento que nós temos em 2025, né? Essa live está sendo feita no dia 22 de abril de 2025, 90% dos casos hoje de câncer de mama não tem origem genética hereditária. Mas todo câncer tem uma origem genética a partir do momento que eu digo que o câncer pode ter uma mutação genética hereditária, herdada, a pessoa já nasce com ela, exemplo, BRCA1, BRCA2, PALB2, ou ele pode sofrer uma mutação somática, né? Uma mutação que a gente chama de epigenética, que é causada pelo estilo de vida, né? Então, a gente tem hoje que 90% dos casos de câncer, pelo conhecimento atual, não são hereditários, mas sim causados aí pelo acúmulo de fatores de risco. E quais são os principais fatores de risco que podem aumentar aí a chance de ter um câncer de mama? Né? Quais são eles? Tabagismo, hábito de fumar, etilismo, o hábito de beber, o sedentarismo, que é não praticar atividades físicas, estar acima do peso, também é um fator de risco, alimentação inadequada, com muita gordura, fast food, com muita refrigerante, comida industrializada, estresse, também é um fator de risco, aliado aos fatores genéticos, né? Pacientes que às vezes não têm, nunca investigaram a presença de mutação genética, mas tem muitos casos de câncer de mama e de ovário na família, né? E, gente, pacientes que têm a mutação genética, BRCA1, BRCA2, PALB2 ou P53, a síndrome de Linfraumine, nem sempre vão desenvolver o câncer de mama. Então, a questão genética hereditária e o estilo de vida são fatores que, associados, aumentam o risco de câncer de mama. Mas nenhum deles age de forma isolada.
Então, quando existe um diagnóstico de câncer, esse diagnóstico não é ao acaso. Essas modificações no DNA das células, elas começaram muito antes da célula aparecer ali na mamografia ou no ultrassom. Essa modificação do DNA é causada, então, por fatores de mutação genética hereditária ou mutação somática, que é a maior parte dos casos, 90% dos casos, né? E como é feito o diagnóstico do câncer de mama? O diagnóstico, primeiro, né, a gente tem recomendado mamografia a partir dos 40 anos. Eu sempre peço ultrassom junto, sempre peço. Por quê? Tem pacientes que têm mama densa, onde eu já tive muitos casos de pacientes que o diagnóstico do câncer de mama, ele foi feito no ultrassom e não na mamografia, né? Só que, gente, cada vez mais, infelizmente, né, a gente tem visto o diagnóstico do câncer de mama em pacientes mais jovens, né? Então, a paciente mais jovem que eu já tive diagnóstico, né, de câncer de mama que acompanha comigo, 25 anos. Né? Então, a gente tem que esperar os 40 anos para começar a fazer exame? Não. Se a paciente, em qualquer fase da vida, notar nódulo, notar qualquer coisa diferente, mesmo antes de 40 anos, precisa investigar, precisa fazer ultrassom. Isso não é normal. Quantas pacientes eu tenho que tiveram diagnóstico do câncer de mama no puerpério, né, que é aquela fase pós-parto, e que foram informadas que aquilo poderia ser leite empedrado. Gente, não. Pacientes jovens também podem ter câncer de mama e tem que investigar, né? Os principais exames, então, nessa investigação, ultrassom, tomografia, ressonância magnética de mamas. É dessa forma que a gente faz o rastreio, a investigação diagnóstica. Para quem está entendendo, vou pedir que deixe aqui um like. A gente tem 44 pessoas ao vivo, só 28 likes. Vou pedir que vocês deixem comentários aqui, dizendo se vocês estão entendendo ou não. É super importante eu saber se a minha linguagem está fácil de entender. É bem importante isso, tá? Quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. É gratuito, tanto para se inscrever no canal, basta apertar o botãozinho também para ativar o sininho, né? E eu estou doando aqui o meu tempo, fazendo uma das coisas que eu mais gosto, passar informações. Que a informação é o início da cura. Vocês que estão aqui podem ajudar nesse processo de auxiliar na cura das pessoas, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, ok. Como se faz o diagnóstico? Então, primeiro pede o exame, aí veio lá, por exemplo, um nódulo BIRADS 4. O nódulo BIRADS 4, eu tenho ali uma classificação. Se ele for BIRADS 4A, ele não é tão suspeito. Se ele for um nódulo BIRADS 4B ou 4C, ele é um nódulo bem suspeito que precisa ser biopsiado, né? O 4A tem que ser avaliado em consulta, se precisa ir para biópsia ou não. Eu mesma, né, experiência minha, ano passado, 2024, fiz um ultrassom de mamas e tive uma suspeita de um nódulo na mama esquerda que deu BIRADS 4A. O que eu tive que fazer? Eu fiz uma ressonância magnética e na ressonância, né, não mostrou nada suspeito. Era um cisto, né, espesso, não era um nódulo. Então, a recomendação a partir de então foi repetir o ultrassom em 6 meses. Eu não precisei fazer a biópsia, mas o paciente precisa ser avaliado em consultório, né, pelo oncologista, pelo mastologista. Então, se for BIRADS 4B, 4C, precisa da biópsia com certeza. O 4A, a paciente vai ser avaliada no consultório e pode ser que seja necessário algum outro exame complementar, como nesse caso meu próprio, que eu estou contando aqui para vocês, né? E aí é feita a biópsia. Quais são os tipos de biópsia? 2 tipos principais e a biópsia cirúrgica, né? Em alguns casos também. Existe a biópsia por agulha grossa, chamada de core biópsia, né? É uma biópsia com nódulos que são maiores, que eu consigo, então, ir direto ao ponto, guiada por ultrassom, né?
Então, pega uma agulha para tirar um pedacinho do tecido do nódulo, vai enviar para a patologia. Eu tenho uma outra forma de fazer biópsia, que é a mamotomia, que é uma técnica utilizada para tumores que são menores, onde eu não consigo fazer essa biópsia por agulha grossa. E eu tenho ainda uma terceira forma de biopsiar, que é através da exérese cirúrgica, porque em alguns casos as biópsias podem ser inconclusivas, né? E eu já tive muitos pacientes assim, né? Como contei para vocês, eu sou especialista no tratamento do câncer de mama, né? Então, eu tenho muitos pacientes, centenas de pacientes tratadas desde 2013, quando eu comecei aí a minha carreira na oncologia até hoje. E aí, assim, tem pacientes que a gente não consegue fechar o diagnóstico nem com a mamotomia, nem com a core biopsy. É raro? É raro. Nesse caso, o que fazer? A exérese cirúrgica, né? A biópsia cirúrgica. Não pode, vai ficar na dúvida. E aí, o que vai ser visto nessa biópsia cirúrgica? Vão sair dois resultados importantes. Eu peço que vocês confiram isso aí, se vocês têm. O anatomopatológico, que vai falar se é um câncer invasivo, né? Se realmente é um câncer invasivo. Aí vai ter lá, é um câncer ductal invasivo? É um câncer lobular invasivo? Ou é um câncer ductal in situ? No anatomopatológico, vai falar. Ou não é câncer, é algo benigno. Anatomopatológico vai falar essa parte. Para eu saber o subtipo do câncer de mama, eu vou precisar de um segundo exame que é feito neste mesmo material, que é a imunistoquímica. É um exame que demora um pouquinho mais, então o anátomo patológico é o primeiro resultado que sai, o segundo resultado é a imunistoquímica. Na imunistoquímica, o que a gente vai avaliar? E eu sugiro que, quando vocês estiverem acompanhando esse vídeo aqui, vocês peguem a imunistoquímica de vocês e vejam lá o que eu vou explicar, né? Receptores de estrogênio e progesterona. Tem que olhar. Deu receptor de estrogênio positivo e progesterona positivo? É um tumor que tem componente hormonal, tá? Deu um tumor que tem HER2 positivo, 3 cruzes? É um tumor que tem componente HER2 positivo. Mas eu tenho várias nuances nisso, não é tão simples assim. Então, vamos lá. Tumores luminais, tumores hormonais, o que são? Né? É o câncer de mama que ele tem necessariamente receptor de estrogênio, progesterona positivos, HER2 negativo, e o HER2 negativo é aquele caso que eu posso ter o HER2 score 0, ou HER2 mais 1, ou HER2 mais 2 com FISH negativo. Tá? E para ser luminal do tipo A, eu tenho que ter um KI 67 de até 10%. Aí eu tenho luminal A. Já o câncer do tipo luminal B, hormonal do tipo B, eu tenho necessariamente receptor de estrogênio positivo, obrigatório. Eu posso ou não ter receptor de progesterona positivo, pode ser positivo ou negativo, tá? O HER2, ele é negativo também e entra na mesma classificação. Ele pode ser score 0, completamente negativo, ou ele pode ser HER2 mais 1, também considerado negativo, ou HER2 mais 2 com FISH negativo, também considerado negativo. E KI67 maior que 10%. Isso é chamado de câncer de mama luminal ou hormonal do tipo B. E câncer de mama luminal e hormonal são sinônimos. Quando a gente fala essas palavras, elas são sinônimos. Eu tenho ainda um terceiro tipo de câncer de mama, né? Eu falei para vocês do luminal A, do luminal B, agora eu vou falar sobre o terceiro, que é o HER2 positivo. O HER2 positivo, então, ele tem HER2 3 cruzes, aí eu nem preciso fazer o FISH para confirmar, ou eu tenho o HER2 mais 2 cruzes com FISH positivo. Esse é um tumor que é chamado de HER2 positivo. E os HER2 positivos, eles podem ser HER2 puros, onde eu não tenho a parte hormonal, né? Tem pacientes que têm só o HER2, não tem receptor de estrogênio. Isso é chamado de HER2 puro. E eu tenho aquelas pacientes que têm as duas partes, que tem a parte hormonal, que tem o receptor de estrogênio positivo e também o HER2. Eu chamo isso de
câncer de mama HER2 híbrido, porque eu tenho as duas partes. E um quarto tumor, né, muito conhecido, muito falado, é o triplo negativo. E por que eu chamo ele de triplo negativo? Porque ele não tem nem receptor de estrogênio, nem receptor de progesterona e nem HER2 positivo. É tudo negativo, certo? Porém, vou deixar aqui uma observação. O HER2, ele pode ser score 0, como já expliquei, zerado, ou ele pode ser mais um, considerado negativo, ou ele pode ser mais 2 com FISH negativo, que também é considerado negativo. Então, esses são os principais subtipos do câncer de mama. É super importante que vocês entendam essa classificação, porque todos os tratamentos modernos hoje para o câncer de mama, eles são planejados, baseados na imunohistoquímica. Né? Então, é preciso saber o nome e o sobrenome de um câncer de mama para fazer o tratamento de forma correta, tá? Então, gente, eu atendo muitas pacientes, às vezes, que estão indo de segunda opinião ou diagnósticos recentes e que a imunohistoquímica ainda não ficou pronta, que só está lá o anátomo patológico. Eu não posso dar direcionamento de tratamento, porque eu não posso errar. Né? A gente tem que ser certeiro. E quando existe alguma dúvida no subtipo de câncer de mama, né, a biópsia precisa ser reavaliada em outro laboratório, através de uma revisão de lâmina. Então, é super importante eu saber exatamente o subtipo do câncer de mama para escolher o tratamento correto. Por quê? Porque para esses subtipos diferentes de câncer de mama, né, que são 3 principais aqui, que são os hormonais, os HER2 e os triplo negativos, o tratamento é completamente diferente. Por isso, não compare o câncer de mama que você tem no diagnóstico com o da sua vizinha. Pode ser completamente diferente e o tratamento que ela vai fazer pode não ser o seu, tá? E agora eu vou falar de forma geral como funciona de forma geral, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhe de tratamento aqui, que o objetivo é dar uma geral sobre câncer de mama, mas de forma geral eu vou explicar como é o tratamento do câncer de mama. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, depois do diagnóstico, é o estadiamento do câncer. Então, a gente precisa saber, esse câncer está localizado só na mama ou tem metástase em algum órgão, né? Então, eu vou pedir exames de imagem. Eu posso pedir tomografias, tórax, abdômen, pelve, cintilografia óssea ou PET scan, dependendo aí do estadiamento, do tamanho do tumor, ultrassom de axilas para ver se tem linfonodo axilar, se tiver suspeita de linfonodo, fazer biópsia do gânglio, tudo isso é importante, né? Então, aí eu vou verificar. O câncer de mama é localizado só na mama e linfonodos? Eu trato de uma forma. Se o câncer de mama for metastático, se tiver metástase em algum órgão, ou osso, ou linfonodo à distância, eu trato de outra forma. Então, é extremamente importante para eu delinear o melhor tratamento, também saber o estadiamento, o estágio do câncer de mama, que é o que a gente fala que vai de 1 a 4, onde 1 é o tumor mais inicial, está só restrito à mama. 2, ele é um tumor que está na mama, mas já tem, né, linfonodos axilares pequenos, né? Ou ele é um tumor na mama já maior, mas não tem linfonodo. E 3, já é um tumor mais localmente avançado, onde eu posso ter um tumor grande na mama e linfonodo axilar positivo, né? E 4, é um câncer de mama metastático que atingiu outros órgãos à distância. E como é feito o tratamento? Então, vai depender do subtipo hormonal, vai depender do estadiamento. Então, serão muitas variáveis e o objetivo desse vídeo não é esgotar esse assunto. Inclusive porque eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre esse tema. Vou pedir que vocês que estão entendendo aqui o tema, tá? Que deixem um like, a gente tem 60 pessoas aqui ao vivo, só 50 likes. Então, deixem um like, é extremamente importante. Mas câncer de mama hormonal, como é que eu vou tratar? Posso ou não fazer químio? Então, vai depender. Né? Se o paciente tem um linfonodo axilar positivo, existe uma chance maior de ter que fazer químio, mas se a paciente estiver na pós-menopausa, né? Se já estiver na menopausa, pode ser que não precise. Mas isso tem várias nuances.
Se a paciente tem um câncer de mama hormonal e não tem linfonodo positivo, pode ser que ela não precise da quimioterapia e eu possa fazer somente a terapia hormonal. Mas o câncer de mama, quando ele tem receptor de estrogênio positivo, sempre vai precisar do tratamento hormonal, que nós chamamos de bloqueadores hormonais. Nós temos aí quatro principais tipos de bloqueadores hormonais, agentes hormonais, né? Que é o tamoxifeno, os mais conhecidos, o letrozol, o anastrozol e o exemestano. E muita gente pensa, doutora, mas hormonoterapia, reposição hormonal? Nada a ver, gente. São coisas opostas. Hormonoterapia não é reposição hormonal. E quem teve diagnóstico de câncer de mama, né, não pode fazer reposição hormonal de nenhum tipo, porque isso pode alimentar o câncer. Então, pelos protocolos atuais de 2025, né, é contraindicado qualquer tipo de reposição hormonal para pacientes que têm ou tiveram câncer de mama, tá? Aí as pacientes me perguntam muito, doutora, mas eu tenho problema de tireoide e eu tomo hormônio para tireoide. Posso tomar? Sim, gente, da tireoide pode. O que você não pode é usar o estrogênio para reposição hormonal de menopausa. Isso não pode, tá? E, então, pacientes então, que têm um receptor de estrogênio positivo, sempre no tratamento vai ter algum tipo de hormonoterapia. E o tempo vai variar, né? O tempo vai variar. 5 anos, né? 10 anos e um tempo intermediário, 7, 8 anos, e para pacientes metastáticos, tempo indeterminado. Quando a gente tem um câncer de mama HER2 positivo, nós vamos fazer como esse tratamento? Bloquear esse HER2. Então, um dos tratamentos iniciais mais conhecidos, mais efetivos, né, que nós utilizamos, é o duplo bloqueio HER2. Existe o bloqueio simples também, que é feito com trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal anti-HER2. Então, é uma terapia alvo anti-HER2. E existem casos onde eu vou utilizar o bloqueio duplo do HER2, onde eu vou associar o trastuzumab com o pertuzumab e vou bloquear duplamente o HER2. O HER2, de forma simplificada, é como se fosse uma anteninha que sinaliza que a célula tem aquela proteína. Então, os bloqueadores do HER2 só serão utilizados, né, inicialmente, que é o trastuzumab e pertuzumab, em pacientes que têm o HER2 positivo, né? Que são as pacientes que na imunistoquímica têm o HER2 positivo mais 3 cruzes, ou pacientes que têm o HER2 mais 2, mas que fazem o FISH e o FISH dá positivo, né? Esse é o conceito de câncer de mama, HER2 positivo. E aquelas pacientes que têm tanto a parte HER2 quanto a parte hormonal positiva, vão fazer as duas coisas, né? O HER2, a necessidade de quimioterapia é maior, então, praticamente, assim, não todas, né, mas 90% das pacientes vão precisar de quimioterapia associada, pelo menos ao bloqueio com trastuzumab, né? Por exemplo, pacientes que têm um câncer de mama HER2 positivo maior que 0,5 centímetro já vão precisar de algum tipo de quimioterapia, exemplo, paclitaxel associado ao trastuzumab. Já nas pacientes que têm o câncer de mama hormonal, se for um câncer de mama pequeno, né, entre 0,5 e 1, linfonodo negativo, pode ser que não precise de quimioterapia. E no triplo negativo, o que eu uso? Como eu disse a vocês, no triplo negativo, ele não tem receptor de estrogênio positivo. Então, não vou utilizar a hormonoterapia, porque não vai funcionar. E eu escuto isso muito. Doutora, a minha vizinha toma tamoxifeno. Por que eu não tomo? Porque não funciona no seu caso. Porque o tumor que você teve não tinha receptor de estrogênio positivo. Então, para o seu caso, não é indicado, né? E o triplo negativo, ele também não tem HER2 positivo. Ele pode ter um HER2 low, que é aquele HER2 mais 1 ou mais 2 com FISH negativo. Mas a gente fala que é baixa expressão. Então, considera-se inicialmente em tumores não metastáticos o HER2 negativo. Como é que eu faço o tratamento, então, do câncer de mama triplo negativo?
com quimioterapia. E, em alguns casos, com quimioterapia associada à imunoterapia, que é um dos tratamentos mais modernos. E, em alguns casos, né, câncer de mama triplo negativo, posso utilizar quimioterapia com capecitabina, que é o conhecido como Xeloda, pós-quimioterapia, né, se o paciente não tiver resposta patológica completa, se o tumor não tiver sumido, né, desaparecido completamente com a quimioterapia, né, e também posso utilizar o olaparib, que é uma terapia-alvo para pacientes que têm a mutação do BRCA1 e BRCA2, nesse caso também, de pacientes que o câncer de mama triplo negativo não sumiu completamente. Posso utilizar também, gente, no caso de pacientes que têm câncer de mama hormonal ou luminal e são mutadas, né, BRCA1 e BRCA2 positivos, que correspondem a mais ou menos 5, 10% das pacientes, né, eu posso utilizar também o olaparib nessas situações, né, dependendo aí do caso. E também outros medicamentos da hormonioterapia moderna, que são os inibidores de ciclina, vou citar o nome aqui só para conhecimento de vocês, que é o abemaciclib. Então, nessa parte 1 da live, eu quis trazer informações gerais sobre um tema tão importante e tão perguntado. Vou pedir que vocês que gostaram e entenderam, deixem um like, deixem aqui comentários para eu entender, né? Se vocês entenderam o que eu expliquei aqui, né? Quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Quem quiser informações sobre a minha consulta, né? Procure lá no meu site, que é o www.doutoraviviankowski.com.br. Será um grande prazer atendê-los aqui no meu consultório, em São Paulo, ou por telemedicina, onde eu posso atendê-los aonde vocês estiverem, né?